Tiago Vidal, a gente verifica nesse momento uma série de, não sei como chamar, iniciativas, ações, posturas de grupos de países, de instituições querendo tratar da crise ou tratando já direto da crise da Venezuela. O Brasil está se alinhando onde? O Brasil, William, ele tem assumido uma posição de gradual afastamento em relação à sua posição anterior em relação à Venezuela, e refiro aos últimos 20 anos, né? E atualmente ocupa uma posição, digamos, intermediária em relação à posição que outros países vêm tomando. Então, você tem um grupo de países, inclusive latino-americanos, como Chile, Argentina, Uruguai, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, que rapidamente condenaram, né, a fraude na eleição venezuelana e que, por isso, inclusive, tiveram seus respectivos corpos diplomáticos retirados de Caracas, e alguns desses países tiveram suas relações diplomáticas com a Venezuela suspensas. Você tem um outro grupo de países que tem rapidamente apoiado, né, a eleição na Venezuela, né, e o resultado, por exemplo, Honduras, Nicarágua, países esses, né, que têm também problemas em relação aos seus regimes, muitos deles não democráticos de qualquer maneira, né? O Brasil, portanto, está no eixo intermediário, por exemplo, junto com os Estados Unidos, de tentar uma saída negociada, digamos, ou seja, tentar dar ao regime Maduro tempo para que se convença realmente que ele ganhou as eleições, algo que a gente sabe que não é o caso, mas, no mínimo, um tempo para que ele diga como, de fato, ganhou as eleições por meio da formalização dessas atas que foram mencionadas agora há pouco no programa. O problema desse posicionamento, William, é que ele tem tempo rápido para terminar, né? O Maduro não vai conseguir, comprovadamente, de maneira clara, provar que ganhou a eleição, porque não ganhou, de novo. As pesquisas todas mostraram isso, as cédulas que foram disponibilizadas, 70% das cédulas mostraram isso, e a pergunta que fica é o que vai ser feito depois, né? Se o governo brasileiro, quando ficar provado, entre aspas, que o Maduro não ganhou, o que o governo brasileiro vai fazer? Né? Ok. Houve uma conversa com Biden, Daniel, e então? Exatamente. Essa conversa durou meia hora hoje. Ambos concordaram em que não tem negociação com o regime Maduro sem a apresentação das atas eleitorais. Agora, o governo brasileiro entende que não basta Edmundo Gonçalves ou a oposição em um site paralelo, que não é o Conselho Nacional Eleitoral, mostrar essas atas, que o árbitro definido pelos dois lados foi o CNE e que cabe a Maduro apresentar essas atas. Mas existe sim uma suspeita muito grande de que Maduro vai ser absolutamente incapaz de mostrar essas atas porque elas não existem. Então aí a coisa muda de figura e aí o governo venezuelano passa a ser reconhecido efetivamente como um governo não legítimo. Isso não implica reconhecer Edmundo Gonçalves como ganhador. E o governo brasileiro sentiu isso também do governo americano. Agora, qual que é a principal preocupação ali de Biden e dos Estados Unidos hoje com a Venezuela? É principalmente o tema que envolve imigração e imigração ilegal. A Venezuela já espalhou 7, 8 milhões de refugiados numa diáspora no mundo inteiro. Muita gente vai para os Estados Unidos. De fato, no ano passado, chegou a ter mês em que os venezuelanos, pela primeira vez na história, foram os maiores, lideraram o fluxo de imigrantes ilegais pela fronteira porosa ali com o México. Isso é um fato que não dá para desprezar. E aí, quando você fala de imigração ilegal, remete a quê? Remete a Kamala Harris, que estava encarregada de tocar essa agenda no governo Biden. Então, é um tema muito sensível, inclusive para a campanha para as eleições americanas. Vocês dois fizeram, você, Tiago, e você, Daniel, as atas, a gente vem falando delas. Você está acompanhando, Lorival, nós temos a possibilidade de exibir para a nossa audiência os dois exemplos. O site do que é o TSE deles, o CNE, fora do ar, e o que até aqui a oposição tem conseguido exibir. Vamos lá primeiro, Lorival, você quer... Não, isso é o site fora do ar, certo? Esse é o status do site do Conselho Nacional Eleitoral desde domingo à noite, sempre fora do ar, né? Então... Isso sugere o que, no caso? Eu gostaria de dizer o seguinte, que
O que o Acordo de Barbados prevê não é simplesmente aceitar tudo o que diga o Conselho Nacional Eleitoral, até porque no ano passado os 2 únicos reitores, como eles chamam, rectores do Conselho Nacional Eleitoral, que eram independentes e que sempre denunciavam as irregularidades que aconteciam nas eleições, eles foram demitidos e foram trocados por chavistas. Hoje, os 5 reitores que são ativos ali, que são titulares, os 5 são chavistas, não existe mais. Então, e a oposição sabe disso. O que a oposição concordou foi que as regras eleitorais fossem cumpridas, as normas eleitorais criadas pelos próprios chavistas. E essas normas prevêem que os fiscais da oposição acompanhem a apuração dos votos e que essas atas sejam transmitidas e possam ser verificadas por toda a população. E esse é um dos exemplos que a gente pode exibir, de ata transmitida. As 2 coisas não aconteceram. Então, não é assim, o árbitro é o Conselho Nacional Eleitoral, então se o Conselho Nacional Eleitoral diz que o resultado é esse, a oposição tem que aceitar. Não, a oposição não concorda e nunca assinou esse tipo de acordo, seria absurdo. E aí tem o site da oposição com as atas das mesas que podem ser verificadas pelos eleitores. Não sei se podemos espelhar. Podemos exibir um exemplo? Só pedir para o nosso pessoal na nossa retaguarda se temos... Assim, aí temos, aí está. Que aí pode ser verificado, está aberto para toda a população. Abaixo dessa tela tem a possibilidade de você clicar e ver mesa por mesa de todo o país, de todas as sessões eleitorais. Nós estamos dando um print. Agora, esse site está vivo, ou seja, é possível? Sim. Eu tenho acessado esse site e o mundo inteiro tem acessado também. Caio, vamos voltar para a questão que o Daniel levantou com muita propriedade já lá no começo. Não é que a gente está zigue-zagueando nem fazendo um loop em cima do que a gente já falou, mas de fato a conversa evolui nessa direção. Se a gente tem grupos de países latino-americanos empenhados num tipo de atitude, a gente tem uma conversa do Lula com o Biden que propõe um tipo de caminho. O que é que você é capaz de identificar como uma estratégia? Será que dá para usar essa palavra? Nossa, a situação, ela é... Enfim, né? Não preciso nem dizer isso. Ou em bom português, não sabem o que vão fazer. William, o momento imediato agora que o Brasil espera é a promessa do Maduro, feita ao Celso Amorim, apresentando as atas, as tais atas, sem prazo definido. Hoje mesmo eu perguntei, Maduro ofereceu um prazo? Vou apresentar até sexta, ou até amanhã, ou até 10 de agosto, ou até 15 de agosto? Não tem prazo. Então, esse é o momento que se encontra. Então, até lá, enquanto Maduro não apresentar isso, não vejo movimentos bruscos da diplomacia brasileira em nenhum sentido. Amanhã, William, tem uma reunião da Organização dos Estados Americanos, às 3 da tarde, em Washington, e pelo que eu levantei, não há acordo. São 35 países, na verdade, na prática são 32, porque a Nicarágua saiu, a Venezuela não faz parte, Cuba não está, então são 32 países. A Argentina, do Javier Milei, está liderando uma tentativa de aprovar um texto condenando, né? Não reconhecemos o resultado eleitoral e a vitória de Maduro. Só que, e tem o apoio de alguns países, só que outros países, Chile, está liderando um texto um pouco mais ameno, né? O Chile do Gabriel Boric, um texto um pouco nessa linha do Brasil, né? De um caminho do meio, vamos dizer assim. E o Brasil nisso tudo? O Brasil não quer sequer que a OEA se manifeste amanhã, porque o Brasil avalia que é contraproducente qualquer documento que a Organização dos Estados Americanos apresentar, porque o Brasil entende que a OEA é um órgão próximo aos Estados Unidos, com um histórico refratário ao regime chavista, e que qualquer manifestação da OEA será utilizada pelo Nicolás Maduro a favor do regime. Ou seja, o Brasil está esperando. O Brasil está esperando, conversando, e também um outro movimento que está, antes mesmo do Maduro apresentar, o Brasil ele se assemelha na sua posição e está tentando construir um texto com outros 2 países, que é Colômbia e qual que é o outro mesmo, Daniel? México. Colômbia e México, perdão. É México de Andrés Manuel López Obrador, que contestou a derrota dele em 2006, né? Sim, esse é o... E que apoia o chavismo. Não reconheceu a vitória de Javier Milei na Argentina.
Sim. Tá. Então tem, se eu for resumir, William, tem 3 movimentos. Tem um movimento de esperar o Maduro apresentar as atas, tem outro movimento da construção de uma declaração conjunta com o México e com... Qual que é o outro que eu falei? Colômbia. E com a Colômbia. Não é por acaso, é importante isso, porque é o Gustavo Petro, né? Sim. São os 3 radicais de esquerda da América Latina. Lula, Sim. Gustavo Petro e tem esse movimento López de jogar Obrador. parado, que amanhã vai ser... Está muito claro isso. Você tem uma intensa discussão hoje, pelo menos em Washington, na Organização dos Estados Americanos, sobre o que fazer com a Venezuela. Não tem acordo entre os países e o Brasil, pelo Brasil, sequer esse debate estaria ocorrendo. Confortável nessa situação só pode estar o Maduro. Exato, esse tempo é a favor do Maduro. Enquanto isso, o Conselho Nacional Eleitoral, o site está fora do ar e o prédio está fechado, com funcionários lá dentro fazendo não sabemos o quê. Então, essa ideia de que o Maduro, quando quiser, pode apresentar atas para criar uma narrativa de que existem 2 datas conflitantes, as atas da oposição e as atas do Maduro, é excelente para o regime. É isso que o regime quer, criar essa confusão, é uma briga entre 2 atas, que é uma saída honrosa para o Nicolás Maduro e para o próprio Lula, que vem apoiando esse regime e tentando dar a ele sempre uma aparência de normalidade. Uma impressão que eu tenho é que, para o Brasil e Lula, vale mais um Maduro aliado do que uma oposição adversária na Venezuela. Vale evitar um Javier Milei na Venezuela. Então é melhor você ter um Maduro que você conversa e dialoga. Com eu tenho essa respeito, impressão, cara, que... Não vejo isso. O que eu vejo é o seguinte, quer dizer, o Maduro ocupa o executivo, o legislativo é totalmente controlado, o judiciário é totalmente controlado, o procurador-geral da República, que foi governador, que foi deputado chavista, que está dizendo já que quer prender Maria Corina Machado e Edmundo Gonçalves, também é aliado do Maduro, ele domina toda a estrutura do Estado. Como que você faz, com ata ou sem ata, para tirar o Maduro de lá? A gente precisa encontrar um caminho para tirar o Maduro de lá. A comunidade internacional toda dizendo que o resultado foi fraudado e que aquilo é uma ditadura, não resolve o problema principal, que é tirar o Maduro dali. Como que a gente tira o Maduro do poder na Venezuela? Eu tenho a impressão que não se tira. Do que eu tenho conversado com venezuelanos, cientistas políticos, empresários que moram aqui no Brasil, eles dizem que é fato consumado, que nada vai acontecer. Assim, estão chateados, tristes, desesperados, mas o que eles me dizem, pelo menos, é que não há o que fazer.